exercício 2. Ele diz que tem um veículo que está atolado e ele vai ser rebocado por outros dois que aplicam sobre ele forças F e G, como indicados na figura ali com um angolinho entre elas, de intensidade 1000 newtons cada uma, que são transmitidas por cabos de aço que formam com a reta R um mesmo ângulo θ, como mostrado na figura. Aí a figura ali embaixo, θ é entre a força e a retinha ali entre as duas. Para conseguir desatolar o veículo, as forças F e G, agindo conjuntamente, têm de superar a força H. E a força H tem intensidade de 500 newtons, causada pela ação da lama, que apresenta a direção e o sentido indicados na figura. Também está lá desenhadinho. Sabendo que a intensidade da resultante S entre as forças F e G, em função do ângulo θ, é indicada no gráfico, e essa é a parte mais interessante desse exercício. Cadê o gráfico? Então, eu coloquei o gráfico aqui para vocês. Então, o gráfico é esse aqui, que deveria estar aí na apostila de vocês. Avalie as afirmações que se seguem. Então, primeira, o carro só será desatolado se θ for menor que 75 graus. Ou, se θ for 45 graus, a resultante vale tanto. Ou, a resultante, no máximo, vai valer tanto, tá? Então, vamos analisar uma coisa de cada vez. Primeira coisa, quando o carro vai ser desatolado? Então, primeiro, o que significa esse gráfico? Esse gráfico de S, o que é S? Então, qual a ideia? Ele já fez pra gente quanto vai valer a resultante da força F com a G para todos os ângulos possíveis, entre 0 e 90, tá? Porque 0 é quando as duas apontam para o mesmo lado, né? E conforme o θ aumenta, o máximo que elas podem estar é uma para cima e outra para baixo, que seria quando tá formando 90 graus. Então, a resultante dessas duas forças, ele chama de S. Então, a gente pode imaginar que é como se tivesse ali o carro normal, a força H continua agindo para trás, que é a que está deixando ele atolado, e a resultante das duas forças é uma força para a direita. Por que ela é para a direita? A gente fez um exercício bem parecido com isso. Lembra que se a gente tem coisas assim, a gente decompõe essa daqui para cima e para a direita, e essa daqui para a direita e para baixo. Aí a parte que é para cima compensa com a parte que é para baixo e ficam duas para a direita, por isso que a resultante é para a direita. Essa é a ideia, por isso que ele já deu a resultante e eu já desenhei ela para a direita. Quando que vai desatolar? Se a força S e a H forem iguais, ele continua atolado e parado. Vai desatolar a partir do momento que o S ganhar do H. Então, desatola se o H é 500 e o S for 500,1, já desatolou, ele já vai conseguir se mexer. Certo, então para desatolar, o S tem que ganhar do H, o S tem que ser maior do que H. Então a gente tem o limite em que o S seja 500, que ele vai ser igual. Se a gente pegar aqui no gráfico, ó, aqui, nesse pontinho aqui, a gente vai ver a partir de qual ângulo é que vai acontecer de a força S ser maior do que H. Então ela vai ser maior conforme o gráfico vier para cá, né? Para lá, ela é menor, o valor dela é menor. Aqui, por exemplo, o valor dela é 0. E aqui em cima é 2.000. Então, para a esquerda desse pontinho que eu marquei, a gente vai ter o carro desatolando. E que ângulo é esse? Agora é a parte legal. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Aqui no meio tá o 70, né? Tem 1, 2, 3, 4 risquinhos entre o 60 e o 80. Bem no meio tá o 70. O que significa que esse é o meio do 70 com o 80. Então, é o 75. Se para a esquerda ele vai ser maior, o S vai ser maior para coisas que estão aqui para a esquerda, significa que o ângulo θ vai ser suficiente para desatolar o carro se o θ estiver para a esquerda do 75. Para a esquerda é menor. Então, o carro desatola se o θ for menor que 75. Se ele for exatamente 75, não desatola. Mas se for menor, desatola. E é exatamente isso que está falando na afirmação 1. Então, a afirmação 1 está correta. Na afirmação 2, ele fala sobre 45 graus. Então, vamos lá. Entre 40 e 60 está o 50. E o 45 está entre o 40 e o 50. Então, ele está bem aqui. Se a gente seguir, ele está aqui. Quanto vale a S aqui neste ponto? Então, esse pontinho aqui, quanto ele vale? Vamos pensar. Entre 1.000 e 1.500, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. O que significa que cada risquinho é 100, né? Então, aqui é 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Eu tô aqui, então, 1.400. Então, quando o θ é 45 graus, o valor da força S é 1.400.
Então, quando é a resultante que age no veículo? Se essa é 1.400 e essa é 500, a resultante é quem ajuda menos que atrapalha, certo? Então, eu vou fazer S menos H, que vai ser 1.400 menos 500. Isso dá 900, exatamente o que está falando na resposta. E na terceira, ele quer saber o valor da resultante que age nos carros. Não, o quê? O valor das forças resultantes que agem no carro. Ou seja, a resultante entre as forças F, G e H. Máxima. O maior valor possível. Então, se a gente já sabe que a resultante vai ser S menos H, o maior valor possível de F, se eu não posso mudar o H, é o maior valor possível do S. Então, a resultante é maior quando o S é maior, porque o H é sempre 500. Então, a gente vai ter que olhar aqui no gráfico qual é o maior valor possível do S. Onde é o ponto que ele está mais alto? Aqui no comecinho, né? Então, esse é o maior valor possível de S, que é quando o θ é zero, quando as duas estão se ajudando, né? Estão indo as duas ali pro ladinho. E quanto vai valer a resultante nessa situação? S menos H, então vai ser 2.000 menos 500, que vai dar 1.500, e 1.500 não é 2.000. Então, a terceira está errada, a primeira e a segunda estão corretas, resposta letra A.